A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre Paulo e a doutrina da imortalidade da alma. Será que o apóstolo Paulo, ele acreditava na imortalidade da alma ou não? Bom, de acordo com os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, a crença na imortalidade da alma é uma heresia, é uma doutrina diabólica que não consta nas páginas da Bíblia Sagrada. Bom, os adventistas e as testemunhas de Jeová, eles são mortalistas, eles creem que o homem morre, acabou tudo. Bom, e aqui nós vamos explorar esta doutrina e escolhemos aqui a visão do apóstolo Paulo. E por isso é a razão da nossa pergunta. Paulo, ele cria na doutrina da imortalidade da alma, ou Paulo ele era um mortalista, ele era um aniquilacionista? É isso que nós vamos tentar descobrir aqui à luz da Bíblia Sagrada. Vamos começar aqui então por Romanos capítulo 10 e versículo 7. Olha o que é que diz aqui. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. A palavra que eu quero explorar aqui é abismo, que no grego é abissos. Bom, o abismo em questão aqui, o que é o abismo em questão? Ora, pelo contexto aqui, Paulo ele está falando da morte de Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer Cristo dentre os mortos. Então, o abismo aqui é o lugar onde Cristo esteve morto por 3 dias e 3 noites. Mas o que seria aqui o abismo? De acordo com a literatura grega, na mitologia grega, os homens quando morrem, a sua alma ela vai para o Hades. E uma outra palavra alternativa para Hades é abissos, que é a palavra usada por apóstolo Paulo aqui, abismo. Então, o abismo em questão aqui não é a sepultura. O abismo em questão aqui é um local concreto, um lugar real, que, de acordo com a mitologia grega, este lugar é onde ficam depositadas as almas dos mortos. E é a este lugar, o Hades, que Paulo chama de abissos, que ele pergunta, ou quem descerá ao abismo? Ou isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. E por que Paulo diz quem descerá? Porque, de acordo com a mitologia grega, repito, o abismo era o mundo onde ficava e ficam as almas dos mortos, dos finados. E este lugar fica onde? Fica no centro da terra. Fica nas partes mais baixas da terra, para baixo. Daí é que Paulo refere-se como sendo um lugar que está abaixo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Ok? Então, aqui nós temos a primeira referência, de acordo com o meu estudo aqui, que o apóstolo Paulo faz ao abismo. E a minha pergunta é, Paulo cria na imortalidade da alma? Ora, as duas coisas estão unidas. Se eu disser que Paulo acreditava no abismo, no Hades, e que de acordo com a mitologia grega, o Hades ou abismo é o mundo das almas dos mortos, então o próximo passo é eu dizer que Paulo acreditava na imortalidade da alma. Porque qual é a finalidade do abismo ou do Hades? É receber as almas dos mortos. Então, se Paulo cria no abismo ou no Hades, e ele diz que Cristo esteve lá no Hades ou no abismo, logo Paulo cria que Cristo, entre sua morte e ressurreição, não estava inerte, não estava apagado, não estava inoperante. O seu corpo estava morto, a sua matéria estava morta. Mas o Espírito de Cristo, ele estava vivo, estava totalmente consciente. Razão esta porque Paulo pergunta,
Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A próxima referência que nós temos é em Efésios 4, 8. Vamos ler aqui, ó. Efésios capítulo 4, e verso 8 em diante. Ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui Paulo cita o Salmo 68, 18. Certo? Ora, isto, ele subiu, está falando de Cristo, que é senão também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então veja que o apóstolo Paulo aqui diz que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Ora, é óbvio que Paulo aqui ele não está falando do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele não foi depositado nas partes mais baixas da terra. O corpo de Cristo, todos nós sabemos, ele foi depositado em uma caverna, cuja entrada era obliterada por uma grande pedra, uma litose. Então, o corpo de Cristo, ele não desceu às partes mais baixas da terra. O corpo de Cristo ele foi depositado numa caverna, dentro. Então, quando Paulo diz assim, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, quando Paulo diz que Cristo desceu às partes mais baixas da terra, por partes mais baixas da terra, entendamos aqui uma referência ao Hades, ou ao abismo, que Paulo chama. Lembrando que Paulo nunca, jamais, ele usa para o mundo dos mortos, onde ficam as almas dos mortos, Paulo jamais ele usa o termo Hades. Ele usou abismo, ou partes mais baixas da terra, nunca usa o Hades. Mas nós sabemos, pela mitologia grega, que os termos Hades, abismo, partes mais baixas da terra, coração da terra, são termos que são usados para o mundo espiritual onde ficam as almas dos mortos. Daí nós sabemos aqui que Paulo, aqui, quando ele diz, ora isto, ele subiu, está falando ao céu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, quando Paulo fala as partes mais baixas da terra, ele está se referindo ao Hades, para onde a alma ou o Espírito de Cristo desceu. E veja que a referência mais uma vez aqui é a descer. Que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então Paulo não faz aqui uma referência ao corpo de Cristo na sepultura. Não, ele está fazendo aqui uma referência à alma ou ao Espírito de Cristo quando, fora do corpo, desincorporado, desceu às partes mais baixas da terra, isto é, ao mundo dos mortos, onde as almas dos finados estavam depositadas. No Hades é onde ficam as almas dos homens. E lá elas estão depositadas até o dia do julgamento, até o dia em que as suas almas, unidas aos seus corpos, ressuscitados, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, essa aqui é a segunda referência que nós estamos mostrando que Paulo, sim, ele cria na imortalidade da alma. Ao contrário do que alguns dizem, como, repito, Testemunho de Jeová, Adventistas, enfim, ao contrário do que todos os mortalistas dizem, que não há uma alma imortal que sobreviva à morte do corpo, eu estou mostrando aqui para vocês, nos escritos do apóstolo Paulo, que sim, de acordo com a doutrina paulina, para não dizer de acordo com a doutrina neotestamentária, sim, a alma ela é a parte imaterial, imperecível e imortal do homem, conforme diz Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. De acordo com Lucas, ele diz, parece Lucas 12, Lucas 12, 4 e 5.
Temei antes aquele que pode lançar na hiena no inferno, tanto o corpo como a alma. Então, mas aqui voltando para Mateus. O que Mateus está mostrando em Mateus 10, 28? Que o homem ele só pode matar a parte física do homem, a parte material, aquilo que se vê e que se apalpa. A parte espiritual imaterial do homem, a parte outra, fora do corpo, independente do corpo, o homem não pode matar. Por isso é que Cristo diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não interessa aqui, irmãos, na discussão, se o homem vai ser aniquilado no juízo final ou não. O que eu estou trazendo para vocês é que agora, no presente, quando eu estou falando com vocês, existe um outro mundo chamado Hades. E neste outro mundo estão depositadas as almas dos homens, tanto ímpios como justos. E o que Mateus está dizendo é não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma, não podem matar a alma. Logo, de acordo com a leitura clara de Mateus 10, 28, o corpo ele é perecível, o corpo morre, mas a alma não morre. Pelo menos está claro que o homem pode te matar, o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Isso está muito claro. E não vamos confundir alma com vida, porque um homem, quando mata o corpo, ele matou a vida do seu adversário. Quando uma pessoa morre corporalmente, entrou em extinção também a sua vida, o seu hálito, o seu ar, a sua respiração. Tudo que é material, tudo que é físico, entra em extinção. Mas a parte imaterial do homem, a alma, o Cristo disse que o homem não pode matar. Logo daí nós entendemos, nós pregamos que a alma é a parte imaterial, não corporal do homem que não perece com o corpo. A parte, a alma ou o espírito é a parte do homem que sobrevive à morte do corpo, que sobrevive à destruição do corpo. Então vamos voltar aqui para o apóstolo Paulo. Efésios 4, 8 a 10, o que diz? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, na leitura que nós fizemos aqui de Efésios 4, 8 a 10, Paulo diz que o Cristo que subiu aos céus, em corpo glorificado, ressuscitado, é o mesmo Cristo que desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, é o mesmo Cristo que desceu ao Hades. E por que Cristo desceu ao Hades? Porque para o Hades vão todos os espíritos ou almas dos mortos. É o destino de todos os homens. Quando o nosso corpo morre, a alma ou o espírito desce ao Hades, vai para o Hades. E foi exatamente para lá que o espírito, a alma de Cristo foi. Vamos aqui. Apocalipse 5:3, o que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, não faz parte da teologia de Paulo, mas é só para agregar o conhecimento. Apocalipse 5:3, ó. E ninguém no céu, está falando de seres celestiais e conscientes, ó. E ninguém no céu, nem na terra, segunda categoria, seres vivos e conscientes, nem debaixo da terra. Ora, por debaixo da terra nós entendemos aqui o quê? O Hades. E o Hades está desabitado? Não. Se ele tivesse desabitado, na visão de João não seria procurado isso bem aqui, ó. Vamos entender aqui o contexto, ó. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui foi estendida uma pergunta, foi feita uma pergunta e fizeram uma busca. E aqui, após ter feito a busca, foi feita uma busca em 3 lugares. E a busca foi feita entre os seres existentes, que existem seres reais, que têm consciência, que têm cognição, que sabem das coisas, que são conscientes, que podem agir, que podem falar. Então, a busca foi feita onde? Começa por onde? Ó? E ninguém no céu, ou seja, entre os seres que existem no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, ó, e ninguém no céu,
nem na terra. Então, a pergunta agora, ou a busca, ela é feita entre os seres terrestres. São seres que não existem? Não. Seres que estão vivos, ó. E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ora, meus queridos, de acordo com esta visão de João no Apocalipse, aqui foi buscado seres inteligentes, pensantes, vivos, tanto entre os que estão no céu, anjos, serafins, arcanjos. E como não se encontrou no céu, então a próxima busca foi entre os seres terrestres. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? No céu não se encontrou. Então foi procurado aqui entre os seres vivos, os que estão na terra. Também não foi encontrado. Então qual foi a terceira busca? No Hades, nem debaixo da terra. Com isso nós estamos mostrando para você que não somente o apóstolo Paulo, mas outros autores do Novo Testamento, para não dizer todos os autores do Novo Testamento, eles criam na imortalidade da alma. Ora, se a alma não fosse imortal, se o Hades não fosse um lugar onde existem pessoas conscientes e que pensam e que falam e que se lembram das coisas, se no Hades não existissem espíritos e almas, não seria feita esta pergunta e esta busca. Assim como foi buscado algum ser no céu e na terra, mas não se encontrou nenhum digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de desatar, a mesma busca foi feita entre os que habitam no Hades, mas não se encontrou. Então veja que céu, terra e Hades, que é aqui descrito como debaixo da terra, são esferas habitadas por seres conscientes. Pergunto para você, quem habita no céu tem consciência? Sim. Quem habita na terra tem consciência? Sim. Da mesma forma, quem habita debaixo da terra tem consciência. E os habitantes debaixo da terra aqui são espíritos humanos. Foi para espíritos humanos, foi entre os espíritos humanos que a busca foi feita. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ok, meus irmãos? Então, aqueles que dizem que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina herética, é uma doutrina criada no Éden ali por Satanás, certamente eles estão sendo antibíblicos, mais do que isso, contrários à Bíblia Sagrada. Esta é a verdade. Vamos aqui, Mateus 12:40 diz o seguinte, ó. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou no coração da terra. Ora, Mateus está fazendo uma alusão à estadia de Cristo, não na sepultura, mas no coração da terra. Nenhuma sepultura, meus irmãos, nenhuma sepultura, ela em profundidade alcança o seio da terra, ou as partes mais baixas da terra, ou o coração da terra. Já mostrei para vocês na mitologia grega, no helenismo, o Hades, ele é situado nas partes mais baixas da terra. Tão profundo, mas tão profunda, que na mitologia grega as partes mais baixas da terra às vezes são chamadas também de coração da terra, o centro da terra. Por isso é que Mateus 12:40 diz que Cristo passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, no Hades. O corpo de Cristo? Não. O Espírito de Cristo. Foi o Espírito de Cristo que passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, no coração da terra. Entre quem? Entre os habitantes do Hades, entre os espíritos desencarnados. 1 Pedro 3,18, agora eu quero ler bem aqui, fechar aqui com o apóstolo Paulo. Comecei com Paulo na visão de Paulo e vamos terminar aqui. Depois eu passo para outro. Filipenses capítulo... Olha o que Paulo diz aqui, ó.
Filipenses 2, 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, lembra de Apocalipse 5, 3, e na terra e debaixo da terra. Ora, Paulo aqui, a semelhança de João no Apocalipse 5, 3, ele faz alusão a 3 mundos, céus, terra e Hades, que é aqui referido como debaixo da terra. E lembre-se que nesses 3 mundos há habitantes. No céu, há os anjos, os seres celestiais. Na terra, os seres humanos, já que ele está falando de seres que podem ser beneficiados pelo sangue de Cristo, de fato são. E a outra parte onde tem seres é debaixo da terra. Por isso eu vou repetir a leitura. Ó. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, no presente, ó, dos que estão nos céus, ele não diz dos que estarão nos céus, mas dos que estão nos céus. Tempo do verbo presente, está, estão. Dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a redenção de Cristo, na ótica de Paulo aqui, ela envolve os habitantes do céu, da terra e de debaixo da terra. Em outras palavras, o sangue de Cristo, ele foi benéfico, ele comprou seres celestiais, terrenos e seres que estão no Hades. Toda língua dos que estão agora no céu, na terra e debaixo da terra confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é Yahvé, para a glória de Deus Pai. Mas o objetivo meu aqui neste vídeo é mostrar que o apóstolo Paulo ele cria na imortalidade da alma. Porque a expressão debaixo da terra nunca, jamais na Bíblia Sagrada ou na mitologia grega, nunca é usada para a sepultura. Nunca. Estão equivocados. Aqueles que dizem que a expressão debaixo da terra é uma referência, tipo assim, vaga. A morte, não, senhor. Ou a sepultura, muito menos. A expressão debaixo da terra, ela aponta para um mundo. E diga-se de passagem, para um mundo habitado. Habitado por quem? Pelas almas dos homens que partiram desta vida. Pelos espíritos desencarnados. Então, estou mostrando para você, provando que o apóstolo Paulo, sim, ele cria na imortalidade da alma. Vamos agregar aqui a nossa busca, 1 Pedro 3, 18 a 19. O que diz aqui? Ó? 1 Pedro 3, 18 a 19. Porque também Cristo padeceu ou morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Algumas versões traduzem pelo Espírito. Não, mas a tradução, de acordo com o texto grego, é vivificado no Espírito. Certo? E o Espírito em questão aqui é o Espírito de Cristo. O Espírito aqui é contrastado com a carne de Cristo. Cristo foi morto na carne, mas no Espírito ele permaneceu vivo, vivificado. E aqui diz no versículo 19, no qual, ou seja, no Espírito, fora do corpo, também foi e pregou aos espíritos em prisão. E os espíritos em prisão aqui, em questão, queridos, são espíritos de pessoas que já existiram nesta vida. São espíritos de homens que morreram e que são de uma outra época. O foco de Pedro aqui é esse. E os espíritos aqui são de que pessoas? De que época? Vamos ler o versículo 20. Ó. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora vamos aqui pular para o capítulo 4, versículo 6. Ó. Porque por isso foi também o evangelho pregado aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aqui é uma outra referência que Pedro faz à descida de Cristo ao Hades. O que nós temos aqui em foco, 1 Pedro 3, 18 a 20 e 4, 6, é uma referência ao momento em que Cristo, fora do seu corpo, na sua alma, no seu espírito, desencarnado, foi até as partes mais baixas da terra.
e pregou aos espíritos de pessoas que já tinham morrido. Não vou discutir aqui neste vídeo quem eram estes espíritos, ou seja, eram todos os espíritos, tanto bons como maus, que ouviram a pregação de Cristo. Eram apenas espíritos bons que ouviram a pregação de Cristo. Meu foco aqui é lhe mostrar que Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada, entre sua morte e ressurreição, ele esteve entre os mortos no Hades. Fazer o que lá? Pregar. Pregar o quê? O Evangelho. Está bem aqui, 1 Pedro 4,6. Porque por isso foi pregado o Evangelho, no grego Evangelion, boas novas. Porque por isso foi pregado o Evangelho também, também. Isso quer dizer o quê? Que assim como Cristo na carne pregou o Evangelho, também em sua morte, no espírito, ou seja, na sua alma, ele foi aos espíritos em prisão, e assim como ele pregou o Evangelho aqui nesta vida em carne, na sua morte, ele também pregou o Evangelho aos mortos. Também aos mortos. Para quê? Qual foi o objetivo dessa pregação? Para que, na verdade, tendo sido julgados segundo os homens na carne, vivessem segundo Deus em espírito. Ora, esta vida segundo Deus em espírito aponta para a salvação. Qual foi o objetivo de Cristo aqui, nesta leitura que eu estou fazendo aqui? O que é que Pedro está focando aqui nesta leitura? Ele está dizendo que Cristo pregou, assim como ele pregou quando estava em vida, ele também pregou após a morte do seu corpo aos espíritos em prisão. Para que mesmo eles tendo sido julgados na carne segundo os homens, mas tenham vida segundo Deus em espírito. Então, qual foi o objetivo da pregação aqui? Vida eterna, salvação. Ok? Este foi o objetivo. Mas o que eu quero lhe mostrar aqui, para não entrarmos em outras discussões, é que, tal como o apóstolo Paulo, tal como Mateus 12:40, tá certo? 1 Pedro 3:18 a 20 e 4:6 mostra claramente que Cristo desceu ao Hades, até as almas dos mortos, ok? E pregou a palavra de Deus, ok, queridos? Isso que eu estou trazendo para você, na verdade, eu quero lhe dizer que, por exemplo, a descida de Cristo ao Hades, ela foi defendida por Justino o Mártir, Tertuliano também defendia, Hipólito de Roma, Irineu de Leão, Orígenes, Clemente de Alexandria no seu Estromata. Enfim, a maioria, se não todos os pais da igreja, eles acreditavam, eles defendiam, eles pregavam que Cristo, entre sua morte e ressurreição, esteve entre os mortos no Hades, nas partes mais baixas da terra, e pregou o Evangelho. Você pode ler na obra Irineu de Leão contra as heresias. Você pode ler na obra Hipólito de Roma, tratado sobre Cristo e o Anticristo. Você pode ler também na obra de Justino o Mártir, o seu diálogo com Trifão. Você pode ler também, quem mais? Tertuliano, tratado sobre a alma, e outros tratados de Tertuliano. Você vai ler mais em quem mais? Orígenes, contra Celsus, na sua obra Contra Celsus. Você vai ver, você vai encontrar que todos estes que eu citei aqui, eles ensinaram que Cristo pregou aos espíritos desencarnados fora do corpo, que estavam depositados e presos no Hades. Ok, queridos? Então, no começo do vídeo eu perguntei, Paulo acreditava na imortalidade da alma? A resposta é sim, de acordo com a Bíblia. E não só o apóstolo Paulo. Mas eu estou mostrando para vocês que todos os autores do Novo Testamento, eles criam na imortalidade da alma. Dizer que Cristo permaneceu inerte, totalmente morto, não é bíblico isso. Repito, os mortalistas, os adventistas e testemunhos de Jeová, todos os mortalistas, eles dizem que Cristo, quando esteve morto, esteve totalmente morto e que nada estava consciente. Mas a Escritura diz ao contrário. Se você ler 1 Pedro 3:18 a 20 e 4:6, onde ultimamente eu li, você vai ver que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Ora,
Se não tem ninguém, se o Hades, por exemplo, se não tem ninguém no Hades, então para quem foi que Cristo pregou? E lá está dizendo que Cristo pregou o Evangelho. Mas se ninguém tem consciência, para quem ele ia pregar? O que ele ia pregar? Não ia pregar nada. Mas uma vez que ele pregou, e está dizendo que ele pregou aos espíritos em prisão, logo os espíritos que ouviram Jesus Cristo, eles tinham consciência. E esses espíritos em prisão não é uma referência aos anjos caídos, conforme nós temos em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. 2 Pedro 2,4 e Judas 6, sim, lá são anjos caídos, que estão presos no Tártaro, uma região do Hades. Mas nós não podemos confundir os anjos caídos, que estão presos no Tártaro, uma parte dantesca do Hades, com os espíritos que ouviram a pregação de Jesus Cristo. Não podemos confundir. Os espíritos que ouviram, os espíritos em prisão, ou seja, na prisão do Hades, que ouviram a pregação de Cristo, são espíritos humanos. São os espíritos daqueles que morreram. Ok? São os espíritos de pessoas que morreram e que se encontram agora no Hades. E quando Cristo desce ao mundo dos mortos, ele lá pregou o Evangelho. Por que é que eu defendo a crença na imortalidade da alma? Por causa do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele diz claramente, ele ensina isso. Faltou eu citar aqui o relato de Lucas, capítulo 16, mas eu quero ler aqui para você, Lucas, capítulo 16, que muitos dizem que é uma parábola. Os que dizem que é uma parábola, eu quero só chamar a atenção, os que dizem que em Lucas 16 é uma parábola, todos os que insistem que ela é uma parábola, prestar bem atenção o que está por detrás da insistência de que é uma parábola, porque eles são mortalistas, eles não creem na imortalidade da alma. Como eles não creem na imortalidade da alma, e o relato ali claramente, literalmente interpretado, mostra que o homem tem uma consciência após a morte, o que é que eles vão fazer? Não, aí é tudo figura de linguagem. Aí é uma parábola. Isso, na verdade, realmente não existe, isso é só um relato figurado. É uma parábola. Meus irmãos, mesmo que seja uma parábola, nenhuma palavra ela é irreal. A parábola ela é construída em cima de realidades. E a realidade ali mostrada, se você quiser chamar parábola, tudo bem, mas a realidade ali descrita por Lucas é que o homem após a morte, ele tem uma alma que permanece consciente. Aqui, Lucas capítulo 16. Ó. Vou ler aqui para você. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Os cães aqui são literal. O rico é um ser literal. Lázaro, creio eu, é um ser literal. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos, eu pergunto, são literais? São. Anjos aqui são literais. Para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quem é Abraão aqui? É o patriarca Abraão. Aqui não é uma figura de linguagem, aqui não representa Deus, filhos. O Abraão aqui é o patriarca Abraão mesmo. É o patriarca Abraão que estava consolando aquele mendigo que viveu de forma miserável aqui nesta vida. Mas ele ganhou um bom lugar, não porque ele era miserável, não porque ele era um esmolé, vamos dizer assim, não tinha nada não, mas porque ele era um cristão, porque ele tinha fé no Cristo vindouro, porque ele era um servo de Deus. E como ele era um servo de Deus, um fiel, depois da morte, mesmo nesta vida ele sendo miserável, depois da morte ele foi abençoado. Ele foi parar no seio de Abraão, e lá no colo de Abraão, junto com Abraão, ele estava sendo consolado.
Abraão aqui é literalmente o patriarca. Abraão aqui não representa Deus. Assim como o rico é literalmente o rico e o Lázaro é literalmente o Lázaro, os cães aqui são vistos a lamber as chagas de Lázaro. São cães literais. São cães reais. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Os mortalistas, eles querem ridicularizar: olha, a alma tem sede, a alma se queima. Meus irmãos, eu quero lhes dizer o seguinte: é muito propagado que a alma ela é imaterial, é um ser espiritual. Mas quando eu digo que a alma é um ser espiritual imaterial, eu não estou dizendo que a alma não seja uma matéria, um corpo. A alma ela é um ser corporal. Agora, em relação ao corpo, ela é espiritual, ela é imaterial. Mas a alma, ela é um corpo. Ela é um ser corporal. Assim defendia Tertuliano. Tertuliano, ele diz claramente: eu aderi ao pensamento de Tertuliano porque faz sentido. Tertuliano, ele argumenta que se a alma não fosse um ser corporal, o fogo não poderia lhe queimar. E eu ainda acrescento: se a alma não fosse um ser corporal, material, físico, mas quando eu digo corporal físico, eu não estou dizendo que a alma é um ser corporal físico do jeito que nós somos. É um ser material. É espírito, mas é um ser espiritual que pode ser apalpado por outro ser, por exemplo, anjos. Um anjo tem corpo. Veja que o anjo conduziu o rico, ou melhor, o Lázaro, para o seio de Abraão. Ora, se conduziu a Lázaro, logo a alma que foi tocada por aquele anjo é tocável. É tocável, assim como também é tocável a alma ou o espírito do rico pelo fogo, pelas chamas. Ok, queridos? Porém, Abraão disse: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. Lembra-te. Logo, as pessoas quando estão mortas, eles não se esquecem, eles têm lembrança. E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ora, você vê que o rico aqui ele tinha lembrança de tudo. O que é que eu estou mostrando para você? Que o homem, depois que morre, na morte, a sua alma lembra de todas as coisas. As pessoas que estão mortas, o corpo não sabe de nada, o corpo nem existe. Mas a alma, o espírito, ela lembra de todas as coisas. Quem está no Hades, as pessoas que estão no mundo dos mortos, eles lembram de seus familiares. Se você tem, e todos nós temos, por exemplo, pai, mãe, irmão, filho, primo morto, eles lembram de nós, eles sabem que nós estamos vivos. Eles lembram de todos os seus familiares, todos, eles lembram de todos. Tanto os justos como os ímpios, eles lembram dos vivos. Os mortos, eles têm consciência de quem está vivo e eles sabem da existência dos vivos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia, o Antigo Testamento, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, ou seja, o Antigo Testamento, e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ora, meus irmãos, volto a lhes dizer, eu não tenho problema nenhum em admitir aqui o conto como uma parábola. Mas dizer que porque, vamos dizer, seja uma parábola, isso nega a imortalidade da alma? Nunca. O relato aqui está de acordo com a crença judaica daquela época. Os judeus, muitos judeus, eles, por exemplo, o partido dos fariseus, os essênios, eles acreditavam piamente na imortalidade da alma. Então, este relato que nós temos bem aqui em Lucas está de acordo com crenças do judaísmo daquela época, de que o homem morre, mas tem uma alma que não perece. Está de acordo. Muitas obras judaicas daquela época pintam os mortos como tendo existência.
Então, o relato de Lucas aqui não é estranho à literatura judaica daquela época. Ao contrário. Por exemplo, se você vê no livro de Enoque, o relato de Lucas aqui, ele tem um paralelo muito próximo de Enoque. Enoque ele foi levado ao Hades. E lá ele viu 3 divisões no Hades. Lá ele viu também até o espírito de Abel clamando por vingança contra Caim. Enoque ele viu tudo isso no relato do livro de Enoque. Então o relato de Lucas aqui ele tem um paralelo muito próximo com o livro de Enoque. Ok? Então, queridos, eu mostrei aqui para vocês que, biblicamente falando, ó, de acordo com a Bíblia Sagrada, o homem tem um espírito ou uma alma que sobrevive à morte do corpo. E nesta sobrevivência, ela tem plena consciência. No Hades, as almas elas têm plena consciência. Têm plena consciência tanto de si mesmo como elas sabem dos seus familiares que ainda estão vivos aqui na Terra, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.